Bom dia, tudo bem com vocês? Ontem nos aprofundamos nessa mensagem de vida que todos nós temos para deixar aqui nesse mundo, a partir dessa forma que Deus nos moldou. E hoje no livro Rick Allen nos partilha algumas mudanças de mentalidade que devemos ter para vivermos com uma consciência mais elevada e expandida e divina. No livro, Rick Allen fala para se tornar um cristão com excelência, mas de uma forma mais expandida, sem muita religiosidade. Se tornar um cristão com excelência é você viver a partir dessa consciência mais elevada, expandida e divina que o habita. É você viver a partir dessa consciência crística que o habita. Essa consciência de Cristo, ter essa mentalidade de Cristo, essa mentalidade mais expandida, mais elevada, mais divina, de amor, de sabedoria. Então vamos para o dia 38, tornando-se um cristão com excelência. Ao longo da vida, todos nós fazemos uma escolha silenciosa: viver de forma centrada apenas em nós mesmos ou viver com uma consciência mais expandida desse impacto que nós geramos no mundo. Há pessoas que conduzem a sua vida focadas somente em seus benefícios, em seu conforto, em sua segurança e satisfação pessoal. Suas orações, elas são concentradas apenas em suas próprias necessidades e bênçãos e felicidades. É aquela fé do eu primeiro. Como Deus pode tornar a minha vida mais confortável? Quem é assim aqui? E não há nada de errado em você querer buscar conforto para a sua vida, de forma nenhuma. O problema é você querer usar Deus para os seus propósitos, ao invés de você ser usado por Deus para cumprir com os propósitos dele aqui nessa vida. A vida não gira em torno de você. O mundo não gira em torno do seu mundinho particular. Todas as suas escolhas, elas geram impacto no todo, e elas contribuem de forma positiva ou negativa para essa construção desse propósito maior, dessa obra maior de Deus aqui nessa terra. Mas, em contrapartida, há aquelas pessoas que em determinado momento amadureceram e perceberam que a vida ganha muito mais sentido quando ultrapassa o próprio umbigo. Essas pessoas, elas compreendem que não estão aqui apenas para receber, mas também para contribuir, para servir, para cooperar e participar de algo muito maior do que si mesma. A pergunta essencial do dia de hoje com este capítulo é simples e poderosa. Qual nível de consciência você escolhe sustentar a partir de agora? Deus o convida a cooperar junto com ele dessa grande obra terrena. A história é a sua história. Você faz parte deste grande movimento de expansão da humanidade. Deus não quer usar apenas alguns no meio de seu povo. Ele quer usar todos. Somos todos chamados para participar de uma missão para Deus. Já se foi a época em que os maiores obstáculos para cooperar com esse movimento de expansão de consciência, com essa cooperação para esse propósito mais elevado, fosse a distância, os custos, os transportes. Mas hoje, com a tecnologia, o mundo acaba diminuindo, né? Porque tudo fica tão conectado, tudo tão fácil, que esses obstáculos já não são mais obstáculos. Hoje, o único obstáculo que nos impede de cooperar para essa expansão é a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. Então, deve haver essa renovação da mente, mudar essa nossa perspectiva, as nossas atitudes, os nossos pensamentos e os nossos
sentimentos. E hoje aqui no livro Rick Allen nos compartilha algumas mudanças que todo cristão de primeira classe deve ter. Algumas mudanças para se viver com essa consciência mais elevada e expandida. E a primeira delas é: troque o raciocínio egoísta pelo raciocínio altruísta. Então, o primeiro movimento de amadurecimento interior é trocar o raciocínio egoísta pelo raciocínio altruísta. É você trocar aqueles questionamentos de: o que eu ganho com isso? Sabe? O que eu ganho com isso? O que eu ganho contribuindo para esse movimento de expansão? O que eu ganho contribuindo para esse propósito maior? E você troca esses questionamentos por aqueles questionamentos: como isso pode gerar bem também para os outros? Como o que eu faço pode contribuir para esse bem maior? Como falado recentemente, é você sair dessa mentalidade infantil que só pensa em seus próprios desejos, porque é criança que é assim. Quando ela não é atendida com os seus desejos, ela faz birra, ela chora, esperneia. Então é você trocar essa mentalidade infantil e começar a amadurecer a sua mentalidade na forma de viver. Isso não significa você se anular. Não, é você integrar, é você se integrar com o todo. Quanto mais consciente nós nos tornamos, mais nós percebemos que as nossas escolhas, elas afetam as pessoas. A nossa presença, ela impacta os ambientes. As nossas atitudes, elas constroem realidades. O quanto que a palavra tem poder, os pensamentos, os sentimentos. Então, cuidar de si e cuidar do outro deixa de ser opostos, sabe? À medida que você amadurece, você já não pensa só em si, você pensa no todo. Outro movimento que devemos fazer é deixar o raciocínio de forma muito restrita e raciocinar de forma global. Deixe de raciocinar de forma restrita e raciocine de forma global. Deus é um Deus global. Ele sempre se preocupou com o mundo inteiro, porque Deus tanto amou o mundo. Desde o início, ele desejou reunir em sua família membros de todas as nações que criou. Uma consciência amadurecida, ela amplia o campo de visão. Ela deixa de enxergar apenas esse mundo interno e ela passa a perceber os contextos sociais, as dores coletivas, as necessidades, as interdependências entre pessoas, sistemas e culturas. Então, pensar de forma global é compreender que nós fazemos parte de uma grande rede viva, onde tudo se influencia e se transforma mutuamente. E uma das formas simples e profundas de cultivar esse olhar global é você passar a direcionar suas orações, suas intenções, a sua atenção, esses seus desejos de bem para além do próprio círculo de convívio que vivemos. Quando nós incluímos o mundo em nossas intenções, as pessoas, os povos, os contextos, as realidades diferentes da nossa, o senso de pertencimento, ele se amplia. Então é você passar a incluir em suas orações, em suas intenções, o melhor para o bem de todos, para o bem da humanidade. Mesmo você não estando presente ali naqueles diferentes contextos, você intencionar sempre o melhor. Há tantas guerras acontecendo, tantas desigualdades, tantas injustiças, então você sempre direcionar para o bem. Outra forma também de você ampliar essa sua mentalidade para uma mentalidade global
é você participar de um projeto missionário, como o Rick Allen nos convida a fazermos aqui no livro hoje. Ele nos convida para, pelo menos uma vez na vida, participarmos e fazermos um projeto missionário, participar de alguma experiência de serviço em contextos diferentes dos nossos, sejam eles projetos sociais, ações humanitárias, iniciativas educacionais, trabalhos comunitários, vivências interculturais, voluntariados em outras cidades, regiões ou países. No livro Rick Allen, ele foca mais nessas missões em outros países. Mas aqui a gente pode abrir, porque você não precisa começar indo longe, você pode começar sim nessa sua comunidade local, dando o seu melhor, dando o que está dentro do seu alcance nesse momento, nessa comunidade local em que você vive. Porque quando nós nos dispomos a esse tipo de serviço, a nossa visão de mundo se amplia, a nossa empatia se aprofunda, esse senso de interdependência ele se fortalece e a confiança na humanidade cresce e nasce aquela alegria diferente, aquela alegria de contribuir. E muitas vezes esse tipo de vivência ele se torna um divisor de águas na nossa vida, porque ele nos retira desse modo automático, nesse modo muito egocêntrico de viver sempre muito fechado nesse nosso mundinho particular e nos devolve a nossa essência. Nos devolve a nossa essência. E você não precisa ir para muito longe. Como falei, você pode começar aí mesmo, aonde você está, nessa comunidade local. Eu mesma já fiz e ainda faço, ainda contribuo para vários projetos sociais. Então você não precisa ir longe para começar. Pode começar aqui e no agora, sem desculpas, sem preguiça. Preguiça. Outro movimento importante também que devemos ter para ter essa mudança de mentalidade é substituir o pensamento imediatista pela perspectiva eterna. Grande parte dessa nossa ansiedade, da ansiedade do mundo humana, ela nasce dessa atenção excessiva ao imediato. A gente não tem mais paciência para esperar as coisas, o tempo certo de amadurecimento, o tempo certo de Deus, a gente não tem mais paciência. Principalmente com essa tecnologia que desperta em nós, que ativa partes do nosso cérebro ligadas a recompensas imediatas. Então, cada vez mais, nós estamos sendo imediatistas. A gente quer as coisas para ontem, mas substitua os pensamentos imediatistas pela perspectiva eterna. Quando desenvolvemos uma visão mais profunda da vida, nós aprendemos a distinguir o que é urgente do que é essencial, o que é passageiro do que é eterno. Os nossos valores, eles mudam, as nossas prioridades, elas mudam. E para aproveitar ao máximo a nossa existência aqui nessa vida, a gente deve manter sempre uma perspectiva eterna. Uma vida com sentido, ela não é aquela que a gente acumula mais experiências. Não, mas é que a gente vive com mais intenção, com mais propósito, intencionalidade. Paulo disse: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então vamos então para tema de reflexão. Tema para reflexão: a grande comissão é minha incumbência. Versículo para memorizar: assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos, assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Salmos 67. Pergunta para meditar: que providências posso tomar a fim de me preparar para a experiência de uma missão de curta duração no próximo ano? Nesse próximo ano de 2026, qual seria
essa experiência, essa missão de curta duração que você poderia fazer nesse próximo ano? Considerando que você não precisa ir para muito longe, você pode começar aí, na sua comunidade local mesmo. Tenho certeza que há muitas necessidades aí perto de você. Vamos então para um momento de conexão? Então vocês podem se sentar confortavelmente, se conectarem com o seu coração e traga à sua mente esse próximo ano que se inicia, 2026. E se visualize caminhando por esse novo ciclo, como se você estivesse entrando em um grande portal do ano de 2026. E agora pergunte-se em silêncio: de que forma você escolhe viver a partir desse novo ano que se inicia? A partir de qual consciência, de qual nível de consciência você deseja fazer as suas escolhas? E como você pode ser mais presença, mais cuidado, mais contribuição para esse novo ano que se inicia, de 2026? Imagine-se você atuando nesse mundo com mais clareza, com mais responsabilidade, com mais propósito. E finalize com a afirmação: eu escolho viver a partir desta consciência divina e mais elevada que me habita. A minha vida é parte de algo muito maior. E para o dia de hoje, busque mudar a sua consciência. Faça algo pensando no bem coletivo, no bem maior de todos. Não busque grandes gestos, não. Busque coerência entre quem você é e como você vive. Então, no dia de hoje, busque trazer essa consciência em cada ação, em cada escolha, de que forma você pode fazer essas escolhas contribuindo para o bem maior, para o bem da humanidade.